Amados irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série, uma série extremamente desafiadora, que eu quero convidar você para inicialmente já abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19. Abra a sua Bíblia para que a gente possa, nesse instante, pensar um pouquinho nesse texto. É um dos textos que diríamos tão desafiadores, e o nosso tema dessa nova série é chamado Sombras da Bíblia, encontrando Cristo nas histórias proibidas do Antigo Testamento. Encontrando Cristo nas histórias proibidas do Antigo Testamento. Mas você vai entender por que esse tema, por que esse assunto como algo proibido, né? Por que proibido? O que tem a ver isso conosco? Então não deveria ser pregado, né? Mas se está na Bíblia, precisa ser pregado. Precisamos anunciar toda a Escritura, né? Então o texto de Gênesis capítulo 19, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, e o texto nos fala de um assunto que desafia a gente cada dia, e eu quero que você observe ele, por favor, a partir do verso 30. Mas antes de ler o texto, eu quero trazer algumas observações que para nós são importantes, para que o texto tenha um verdadeiro sentido para você. Cerca de 20 anos antes deste episódio que vamos ler, Ló vai morar então em Sodoma, conforme o capítulo 13, versículo 12 de Gênesis. A cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade, na verdade, sinônimo de luxúria, de orgulho, de negligência, inclusive para com os menos favorecidos, e assim que a Escritura nos mostra. E os homens dessa cidade eram dados, de fato, a práticas sexuais contrárias à própria natureza humana, para os quais Deus assim criou, conforme Gênesis, capítulo 1, 1 e 2. E, portanto, quando você olha para esta expressão, portanto, sodomia, ela significava então, ou significa também práticas homossexuais, práticas que contrariam os princípios estabelecidos da Escritura quanto à vida sexual do homem e da mulher, conforme Deus assim o criou. E a destruição que veio, portanto, nessas cidades, é usada aqui na Escritura como um exemplo de um julgamento justo de Deus, em virtude do pecado do ser humano, sobre, de fato, pecadores impenitentes, que não entenderam, portanto, o seu pecado e nunca se arrependeram, portanto, dessas suas práticas. E Deus intervém para salvar Ló e sua família, portanto, de Sodoma, porque ele havia de destruir, mas ele o fez por amor e intercessão do seu tio Abraão. Senhor, se tiver ali 100, Senhor, se tiver ali 50, se tiver ali 20, se tiver 10, o Senhor vai destruir. Porque o clamor de Sodoma chegou até os céus. Então, por causa de sua obediência, a obediência de Abraão, então, a bênção de Deus vai à sua casa, veio à minha casa, veio ao nosso mundo, como a promessa do Senhor para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão nos traz bênção. Olhamos para Ló e ficamos assim na dúvida, o que Ló tem para nós dentro da Escritura, né? Todavia Ló, ele se apega às coisas mundanas e não teve a mesma influência espiritual nem sobre a cidade, nem tampouco sobre o seu próprio lar, e desta forma então desobedecendo ao Senhor. E ainda que demonstrasse, tal como Abraão, hospitalidade por aqueles que foram visitá-lo, mesmo assim, vemos que o Ló manifesta-se, este homem, se envolvendo, de fato, com as questões mundanas e deixando, de fato, que o pecado tomasse algum aspecto da sua vida, ainda que Pedro vai nos trazer que Deus restaura Ló por ser homem justo, mas pela justiça de Deus e não pela ação de Jó, como se fosse assim um homem perfeito. Então, ainda que ele tenha repreendido o pecado daqueles homens
que tentaram chegar, portanto, na casa de Ló e abusar daqueles homens que ali foram visitar Ló, conforme os textos anteriores, nós vamos perceber que Ló acaba propondo entregar as suas próprias filhas para que pudessem então ser abusadas por esses homens, a fim de arrefecer a sua ira em relação aos homens que foram visitar Ló, para que pudesse então livrá-lo da destruição, trazer o aviso de Deus, para que pudesse então libertar ele e a sua família da futura destruição daquelas duas cidades. Então Deus usa de misericórdia para com Ló, tirando ele e os seus, então livrando-os de serem de fato destruídos, e é isso que nós encontramos na Escritura. Então a compaixão de Deus salvou o seu servo. A gente precisa lembrar mais uma vez de uma verdade preciosa: a destruição, portanto, de Sodoma e Gomorra sempre nos aponta para a repentina volta de Cristo e o juízo de Deus sobre os impenitentes. Isso já poderíamos aqui tirar N lições, mas não é esse aspecto que queremos tratar, apenas para nós introduzirmos o assunto que nós queremos então tratar com os irmãos nesta noite. Diz a Escritura que aqueles então que rejeitarem o Evangelho enfrentarão um julgamento pior do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Jesus expressou isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 15, que quem rejeitasse então a missão dos apóstolos sofreria um rigor muito maior do que o de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, portanto, desobedeceu às ordens do Senhor, e assim foi então destruída, tornando uma estátua de sal. Então, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, conforme o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. E a mulher de Ló olha para trás, desobedece ao Senhor, né? Por, quem sabe, suspeitamos por N motivos, sentir saudade, quem sabe, de Sodoma, olhar o que ficou para trás, tudo que ficou para trás, enfim. Então, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quando olhamos o versículo 29, apenas de forma para transicionar a leitura do nosso texto, do capítulo 19, então o texto diz que ao tempo que destruía a cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. E então quero convidar você a gente ler o nosso texto que nós temos diante de nós, e esse abre exatamente esta série que nós queremos falar um pouquinho sobre ela, Sombras da Bíblia, encontrando Cristo nas histórias proibidas do Antigo Testamento. E nós trataremos então de grandes tragédias que são registradas pela Escritura, que não esconde os erros dos seus heróis, mas apesar disso, eu quero chamar a sua atenção para isso, apesar disso, mostra o caminho da graça de Deus se manifestando. Esse é o aspecto precioso que eu quero que você observe a partir do texto que nós vamos ler então. Gênesis 19, 30 a 38, eu quero convidar você a ler comigo esse texto, portanto em uma só voz, a gente vai ler, só vou tomar uma água aqui. Então vamos à leitura, leiamos. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte,
disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as suas filhas de Ló concederam no próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje, que são chamados também amonitas, moabitas e amonitas. Que história horrível, não é verdade? Que coisa que faz a gente, muitas vezes, o cabelo arrepiar, quando a gente ouve uma história dessa, um registro desta monta. E eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite sobre esse tema. O seu boletim no verso você vai encontrar o que queremos enfatizar, com o tema da caverna para a luz. Da caverna para a luz. É o caminho do vale da sombra da morte, de onde Deus traz luz. E esta é a grande mensagem que a Escritura sempre tem para nós. Primeiramente, vemos que Ló toma decisões equivocadas. Ló toma decisões equivocadas. Quanto à moradia, a gente vê que Deus, a gente leu o texto anterior e Deus permite que Ló então vá morar em Zoar. E diga-se de passagem, exatamente por insistência de Ló, e logo depois então ele decide ir morar em uma caverna. Calvino, em um dos seus comentários de Gênesis, ele contribui dizendo que aquelas coisas que os homens inventam para si mesmos, mediante conselhos imprudentes, extraídos de razões carnais, nunca prosperam. E, sobretudo, quando, por desejos próprios, fogem da palavra de Deus. Nós encontramos o profeta Isaías, nos trazendo do livro que já lemos, inclusive na abertura do nosso culto, que diz: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Isaías 30, versículo 1. Meus irmãos, Ló, então, quando ordenado a ir para o monte, ele decidiu, então, ir para Zoar. Isso segundo o seu próprio desejo. E é bom lembrar que ele não recebeu, de fato, uma punição de Deus por causa de que, de fato, a sua desobediência merecia, por causa desta mudança de planos. Você percebe que Deus ainda trata conforme a sua bondade, mas ele merecia de fato uma grande disciplina de Deus. Então ele deixa o convívio das pessoas e ele vai se isolar em uma caverna escura. Mas qual o real motivo? Por que Ló, na verdade, faz isso? Na verdade, o texto nos informa que Ló, ele saiu apenas por medo ou receio de permanecer em Zoar. Só essa informação que nós temos. Mas qual seria de fato a razão? Seria por medo dele ser de fato acusado de ter destruído então Sodoma e Gomorra, onde ele morava, que ele tivesse sido o causador de tudo aquilo, então ele temeu estar ali, quem sabe? A gente não sabe. Mas o fato é que ele sai do convívio e vai então para uma caverna, desobedecendo aquilo que Deus havia estabelecido, inclusive por insistência dele. Portanto, nós não sabemos quais as razões. Supõe-se então que Ló tenha
reconhecido o estilo de vida daquele povo semelhante aos de Sodoma e Gomorra, e que na verdade Deus poderia também destruí-la. Essa é uma suposição, e ele tem medo, e portanto ele sai. Ele não confia na provisão daquele Deus, que o tinha já tirado de Sodoma, e em segurança, e agora ele tem medo de estar em Zoar, não confia nessa providência de Deus. Meus irmãos, a vida totalmente regalada, porque Ló era um homem de fato riquíssimo, e ele sai e portanto para trás ficam tudo que ele tinha, toda a sua propriedade. Lembrando que quando os seus pastores têm alguma pendenga ali com os pastores de Abraão, eles falam, não dá para a gente ficar junto. Então Abraão disse, então você escolhe para onde que você for, quer ir, você vai para um lugar, eu irei para o outro. E ele escolhe as Campinas do Jordão, algo extraordinário, e para ali ele vai. Mas agora ele perde tudo. Então toda a sua vida regalada que ele vivia, agora ele está sem nada. Como diz um ditado popular, um pé atrás e outro na frente. Só assim, né, estava ali. Agora a sua vida então chega, é como se chegasse ao fim. Ló perde e tudo, inclusive a sua esposa. Eu queria inicialmente trazer algumas aplicações para nós aqui, até desse versículo 30 do texto. Primeiro, que apesar da desobediência, Deus quantas vezes ameniza a punição a fim de abrir um espaço para que nós nos arrependamos. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, onde estaríamos nós? Onde eu estaria? Eu vou começar de mim aqui, não é de você não. Onde estaríamos nós? O salmista no Salmo 103, lembra para nós aqui, o quanto o nosso Deus, ele é gracioso. Salmo 103, verso 8 a 11, assim diz a Escritura, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima dos céus, da terra, perdão, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Este é o Deus, e é isso que Deus faz, então, aliviando de fato, diríamos, a vida de Jó, com a sua bondade, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, e apesar das disciplinas do Senhor, o justo pode contar ainda com a sua misericórdia. E eu te digo, não é isso que a gente tem experimentado no nosso dia a dia? Se nós fôssemos tratados por Deus, às vezes com o rigor que nós tratamos os nossos filhos, quantas vezes você teria sofrido repreensão hoje? Pensemos nisso. Segundo, que o texto, a segunda aplicação que eu quero trazer para a nossa vida aqui, Ló, ele começou a se mover em direção errada, desde que ele escolheu então as Campinas do Jordão. Quem sabe por ambição, por orgulho, querer o melhor lugar, e assim ambiciosamente busca algo, então saindo da convivência, portanto, do seu tio. Era tempo de Ló mudar a direção para uma vida correta. Deus lhe dá uma oportunidade preciosa, tirando-o de Sodoma e Gomorra, para que ali ele não morresse. O pecado é ruim, de fato, irmãos, o suficiente para nos criar empecilhos, obstáculos, estorvos, para que não reconheçamos os nossos erros e nos arrependamos, e assim acharmos graça e misericórdia diante de Deus. O pior que podemos fazer, na verdade, é que nós corremos
muitas vezes para longe de Deus. Para longe de Deus. E a tendência natural para as pessoas que comecem a viver uma vida pecaminosa é se ausentar inicialmente do convívio da igreja do Senhor Jesus, da leitura da Escritura, para que ela não seja confrontada o seu pecado, o seu erro. Espero que não seja essa a sua condição, e você que me ouve possa estar abandonando o pecado para aproximar mais de Deus. E nos lembra aqui o texto do filho pródigo, uma história muito clara de alguém que se rebela contra o seu próprio pai, contra a sua própria casa, e foge, e sai, e tem dificuldade de voltar para casa. Mas a graça de Deus exemplificada na vida deste pai, que às vezes alguns autores querem chamar esse texto não da parábola do filho pródigo ou filho esbanjador, mas a parábola do pai pródigo, o pai esbanjador que esbanja amor pelo seu filho e o aguarda sem de fato retribuir aquilo que o seu erro merece. Como temos reagido diante de Deus? Que decisões nós temos tomado? Da caverna para a luz. Em segundo lugar, Ló perde a sobriedade diante das propostas e ofertas que lhes são feitas. O verso 31, o versículo 35 vai nos trazer essas verdades. Quem toma a dianteira de uma proposta aqui agora foi a filha mais velha de Ló, da qual o narrador inclusive omite o seu próprio nome por razões não reveladas na Escritura, e uma ilustração perfeita, na verdade, dos que fazem as coisas como lhes parece mais certo, que eu acho que possa ser a solução, é o achismo da vida. Ela entendia que ali fosse a solução para a descendência do seu pai. Nós encontramos inclusive uma ilustração muito perfeita nas Escrituras também, de um erro de Sara, na sua impaciência inicial, quando oferece Agar a Abraão, para que ele pudesse então se relacionar e lhe dar um herdeiro, um filho. E nós sabemos a história, vai nos mostrar que deu isso. A serva Agar tem um filho, Ismael. Ismael, ele é um ramo do islamismo xiita hoje. Um erro que traz as consequências futuras de alguém que queria solucionar um problema que era, diríamos, um problema de Deus. Algo que Deus é que deveria fazer. Meus irmãos, um comentário da Bíblia de Genebra nos informa que nenhuma referência é feita por essas duas moças, as filhas de Ló, com base na comunidade da aliança, sob a autoridade de Deus. Nada elas lidam em relação a isso. Então, o padrão que elas tomam para aquele momento era o padrão de toda a sociedade. E ele dizia, olha, aqui não tem homens que nós podemos nos relacionar com eles. Qual que é de acordo com o padrão do mundo? Não é de acordo com o padrão de Deus. Afinal de contas, ele tinha saído de onde foram criadas, e para trás ficaram os seus dois genros, os genros de Ló, que dá-nos a ideia de que as filhas estavam já prometidas, não ainda casadas, constituindo a sua família. É isso que o texto nos deixa mais claro, essa questão, já prometida de fato, como se o compromisso, como o de hoje, fosse o casamento, ou mesmo um noivado, que a coisa há de acontecer. E eles gracejavam de Ló quando ele falava em relação àquilo que Deus haveria de fazer. Agora observe que a gente olha para o texto e o texto não diz, mas nós podemos inferir que na verdade Ló, ele não tem ensinado a sua família conforme os princípios da Escritura, porque nós não vemos nenhuma ação das filhas em relação a esta realidade, que seria então mencionar a aliança de Deus, um povo comprometido com Deus e que precisava manter a sua vida íntegra para com o Senhor.
E você percebe que o versículo 32 do nosso texto, ele já começa assim: vem, disse a filha mais velha, vem e façamos que o nosso pai beba vinho. Há a busca da irmã mais velha. A gente percebe que o texto, em momento algum, ele deixa, nem nas entrelinhas, transparecer que, na verdade, Ló tenha dito para suas filhas: filhas, nós não podemos fazer isso. Afinal de contas, nós não podemos beber tanto. Nós não podemos embriagar, nós não podemos nos ceder à bebida alcoólica desta forma, nós vamos perder o juízo. Mas ela embebedam o próprio pai e elas ficam então sóbrias humanamente dizendo, né? Mas ébrias em relação aos valores, às coisas de Deus. E ela diz então: façamos o nosso pai beber vinho, conforme a imoralidade de Sodoma. Essas filhas acabam vivendo e desfrutando ali aquele momento com o seu próprio pai. E a filha mais velha, conforme um dos autores consultados, a atitude dela é uma conspiração para assumir, na verdade, a autoridade do seu pai dentro do seu convívio com a iniciativa e a decisão que ela toma. E a decisão era: preservemos a linhagem de nosso pai. E essa expressão aqui, na língua original, a ideia é exatamente essa: preservemos a semente do nosso pai. Elas não estavam preocupadas com os meios, desde que alcançasse os fins. Desde que de fato o seu pai tivesse o seu nome conduzido por outras gerações, sem encerrar ali apenas com a vida de duas filhas. O pai velho morreria, então a sua geração não seria extinta ali. E essa é a solução que elas encontram. Diferente de uma nova atitude de Abraão e Sara, já Abraão com seus 99 anos, Sara com 90 anos de idade, e o Senhor chega e lhe faz a promessa de um filho. E apesar da esterilidade, eles experimentam a bênção do nascimento de Isaque. Crerão, de fato, na provisão de Deus, daquela promessa que Deus fez. Apesar do erro de Sara anteriormente, agora de fato creem e Deus lhes dá a bênção de ter o filho, o herdeiro da promessa, aquele de onde então nós temos o povo de Israel. Assim, então, as filhas de Ló propuseram o plano imoral como solução. A gente percebe, irmãos, a que ponto chega a perversidade humana quando o homem se distancia de Deus. E a família de Ló foi se desmoronando. Já perde a esposa e agora, mais uma vez, a moral da família vai toda para água abaixo. A família vai se transformando. Ló perde totalmente o controle do ambiente familiar. E é interessante, não dá para a gente entender algo aqui, humanamente dizendo, quando o texto nos diz que Ló não notou, nem quando a filha entrou para se relacionar sexualmente com ele, nem quando saiu. Tal era a sua embriaguez. Alguns comentários querem dizer que Deus, na sua soberania, tenha permitido essa situação para que ele não percebesse, lhe fizesse com que então ele ficasse muito mais ébrio do que o próprio vinho lhe permitisse, para que de fato isso passasse como algo que imperceptível no seu relacionamento. Humanamente dizendo, como entender isso é muito complexo, mas Ló fica totalmente passivo diante de tamanha irresponsabilidade. E eu quero olhar aqui algumas aplicações para nós, nesse segundo ponto de nossa prédica. Primeiro, tem quantas vezes nos faltado sobriedade, domínio próprio, controle diante das propostas que nos são colocadas. Nós pecamos contra Deus nessas áreas de sobriedade, talvez não a esse ponto do pecado de Ló e suas filhas,
mas da sobriedade diante das propostas que são colocadas diante de nós, de não assumirmos as nossas posturas firmes. Quem sabe nós homens, como sacerdotes e chefes do nosso lar, quem sabe cada um de nós, a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus, Ló não assume a sua postura diante da proposta das filhas, à medida que vai então lhe oferecendo o vinho para que pudesse embriagá-lo e o seu plano ser alcançado plenamente como elas queriam. Ló se envolveu totalmente na bebedeira e se entregou aos prazeres às suas próprias filhas. Precisamos ser sóbrios diante das circunstâncias, diante do dia a dia onde vivemos, e portanto tenhamos cuidado. Segunda aplicação que eu quero trazer aqui, tal como as filhas de Ló, não temos nós também tomado providências humanas para a solução daquilo que é a responsabilidade de Deus? Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Deus não quer a mãozinha de ninguém. Deus quer a nossa submissão a Ele, para que de fato Ele possa agir poderosamente na nossa vida e através de nós. Não queiramos resolver as coisas de Deus, mas submetamos ao Senhor. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam. Onde queremos chegar não justifica tomarmos qualquer caminho. Precisamos buscar de Deus, e quem sabe, se é esse o seu caso e o meu caso, pedimos perdão a Deus. Senhor, quantas vezes tomei atitudes que não era eu que deveria tomar. Terceira aplicação que eu quero trazer: precisamos olhar com esperança diante das circunstâncias que nos envolvem. Precisamos esperar no Senhor, confessando ao Senhor aquilo que porventura tem sido pecado na nossa vida, quer seja no nosso contexto de igreja, no nosso relacionamento eclesiástico, quer seja no nosso convívio em família, marido, esposa, filhos em relação aos pais, a obediência em relação aos pais, enfim. Quem sabe no nosso trabalho, relacionamento com os colegas de trabalho, com o patrão, nas escolas, faculdade, enfim, como é que a gente tem sido? Não podemos perder a sobriedade diante das propostas que nos são trazidas. Mas em último lugar, e aqui é a nota da esperança, da caverna para a luz, e acende a luz no fundo do túnel. Deus, ainda que manifeste, na verdade, a sua abundante graça, ou melhor, Deus manifesta a sua abundante graça, apesar das consequências. O verso 36 até o versículo 38 do nosso texto, mostra um pouco desta história, como é que isso acontece na sequência. E diz: e assim as duas filhas de Ló conceberam seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou Moabe, o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a filha mais nova, na sua relação com seu pai, deu à luz a um filho, e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje, ou dos Amonitas, que também os moabitas e amonitas são os mesmos. Quando você lê na escritura, um povo que sempre foi inimigo do povo de Deus, que são os midianitas, mesma coisa, e se tornam então inimigos do povo de Deus. Então, disse Bruce, no seu comentário, ele diz: essa típica conclusão genealógica dá início à história da inimizade, portanto, de Moabe e Amon contra Israel, contra o povo de Deus. E foi de fato o povo que era o calcanhar de Aquiles na vida do povo de Deus, em todo o tempo. Os moabitas, os amonitas ou midianitas foram rejeitados por Deus. Contudo, eles, não por causa, na verdade, da sua linhagem duvidosa, através das duas filhas de Ló, não somente por isso, mas porque foi um povo que maltratou Israel, quando Israel saiu do Egito, e portanto eles não lhes deram passagem ao povo de Israel, e mesmo assim os perseguiram. Deuteronômio capítulo 23, verso 3 a 6,
assim está escrito: nenhum amonita, ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Betor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Portanto, era um povo declaradamente inimigo do povo de Deus, e Deus diz: vocês não recebam nas assembleias de vocês, são inimigos de fato. Meus irmãos, apesar dessa linhagem, ou deste povo inimigo de Deus, nós vamos encontrar que da sua linhagem, da linhagem moabita, viria então nascer quem? Ruth. Viria Ruth, que por sua vez, a história vai nos mostrar, portanto, nasceria Jesus Cristo desta linhagem. Deus expressando a sua graça entre este povo rebelde, nascido de uma relação incestuosa com o próprio pai. E Deus, com seu braço de graça e misericórdia, vai e, portanto, tira Ruth. E agora Ruth casa com Boaz, e daí nós vemos a linhagem que nós encontramos, o registro na Escritura, e eu faço questão de fazer referência a esse texto aqui em Mateus capítulo 1, quando Mateus registra essa genealogia, no versículo 5 apenas, eu quero ler, de Mateus 1, que diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E depois vem Jessé, gerou o rei Davi, e assim por diante, até vir então ao nascimento de Cristo Jesus. O braço da graça de Deus se manifesta na impiedade dos homens, e então traz para si e conduz a sua história extremamente soberana. Da caverna para a luz, Deus trazendo graça e misericórdia. Deus trazendo graça e misericórdia para com você e comigo. E eu quero concluir com algumas aplicações para que você possa refletir também, e com certeza a minha pessoa. Primeiro, por que Deus salvou Ló? Porque ele era especial? Não, de forma alguma. Foi por pura graça. Foi por fidelidade ao pacto que Deus havia feito. Então Deus interveio e salvou ele e as suas filhas apenas por sua graça, não tinha outra razão. E não é diferente conosco. Deus te alcançou por causa de sua graça, e não porque você fosse alguém bonzinho, merecesse de fato, nunca fez nada errado, nunca matou, nunca roubou, nunca desobedeceu o pai ou a mãe. Não é por causa disso. Deus vem com a sua graça e nos alcança. E eu quero dizer para você, quem sabe que me ouve, meu amigo, que você ainda continua longe do Senhor Jesus, não tente fazer alguma coisa para você se parecer bonzinho diante de Deus. Nós somos maus, perversos. O pastor Vinícius, na sua oração aqui, pôde expressar isso. Nós somos maus. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores do que Ló e suas filhas. Nós não somos melhores do que Sodoma e Gomorra. Nós somos tão maus quantos, talvez não nas mesmas práticas, mas tão pecadores e perversos, e precisamos da graça de Deus. Então não espere na sua bondade, apele para a misericórdia e pela graça, e para a graça do Senhor Jesus Cristo. E o propósito da sua morte, de fato, era trazer perdão ao pecador que nada merece, tal como eu e você. Segundo, o pecado, na verdade, ele gera cada vez morte e destruição, como diz a palavra do Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E você olha aquele plano perverso daquelas duas moças e diz assim: são malucas. Mas como não bastasse a ação delas,
Quem sabe tantas outras ações que não estão registradas dentro da Escritura, mas nós vamos encontrar no Novo Testamento registro de torpeza idêntica dentro da igreja do Senhor Jesus, em Corinto, onde o filho tem relações com a esposa do seu próprio pai, dentro da igreja de Corinto. Não precisamos ir longe para encontrar pecados dessa natureza, meus irmãos. O homem é perverso, e portanto nós vamos buscar de Deus a sua graça, para que a luz de fato se manifeste na nossa vida. Terceiro, questão que eu queria observar com você, é que a derrocada espiritual de Ló foi tão grande, que ele não demonstrou domínio próprio do seu próprio corpo, sem segurança para a sua família, sendo abusado pelas suas próprias filhas. Então demonstra que Ló não destruiu a sua casa como, ou melhor, não instruiu a sua casa como na verdade ele deveria fazê-lo, como sacerdote do seu lar. Assim as consequências vieram. Como temos cuidado da nossa família? Como temos instruído os nossos filhos? Que tipo de cuidado a gente tem tido com a instrução dentro de casa? Irmãos, é provável que aqui exista alguém que passe a semana inteira sem ler a Bíblia com os seus filhos. Sem ler a Bíblia com os seus filhos. Cuidado. Nós tomamos tempo para instruir os nossos filhos, para fazer o dever de casa, se já fez a tarefa, se não fez, para levar para fazer um curso, para falar para natação, levar para isso ou para aquilo, mas e o tempo da instrução da Escritura? Qual é? Depois que está com sono? Depois que vai dormir já não está aguentando mais? Qual é o tempo precioso que você tem gastado com os seus filhos ou com aqueles que estão sob sua responsabilidade? Quarto lugar, assim como o ato perverso, repugnante e vil daquelas duas moças trouxe na verdade um caos social de um povo nascido do mal, mesmo assim Deus manifesta sua generosa graça para conosco. Conforme o autor do livro que temos nos inspirado para este tema desta noite, Emílio Garofalo, ele diz: a Bíblia conta histórias tenebrosas para entendermos a nossa escuridão, mas também nos conta histórias da luz, resplandecendo em meio às trevas. Do incesto de Ló e sua filha mais velha, veio nascer o descendente por meio da redenção de Ruth, uma moabita, conforme nos registra então as Escrituras. Então Deus traz Ruth para si. A linhagem de Ruth, Deus traz o rei Davi, que por sua vez mais tarde, então, o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, luz no meio das trevas. O povo que estava em trevas viu grande luz, só por meio de Cristo Jesus. Veja que é possível ser oriundo de terríveis povos. Quem sabe de onde você está, a sua família, ou o jeito que você está, saiba que a graça de Deus vem exatamente ao encontro de pecadores miseráveis como eu e como você. O apóstolo Paulo, na consciência do seu pecado, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E é o mesmo que disse dos pecadores: eu sou o principal. Eu sou o principal. Eu não me igualo ao apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que, quem sabe, você também não. E Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: todo o que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É a expressão graciosa de Deus, vindo e tirando das trevas, e portanto luz no meio das trevas, para que nós pudéssemos alcançar Cristo Jesus. Meus irmãos, apesar de nós, Deus é rico em misericórdia. Ele é justo em derramar o seu fogo sobre o pecado, mas ao mesmo tempo Deus é gracioso para vir ao nosso encontro, Deus Criador, para que eu e você pudéssemos desfrutar da beleza da graça divina. Ele enviou o seu Filho para que pudesse viver as trevas do monte
das caveiras, do monte do Gólgota, para que eu e você pudéssemos ter luz. Deus é quem dá. Das luzes, ou perdão, das trevas, Ele traz luz ao nosso coração. Das cavernas escuras, é o Deus que traz, portanto, vida eterna. E é isso que podemos experimentar. Da caverna para a luz. Cristo é que nos resgata. E essa é a história que a Escritura nos traz, de um ato tão sombrio, mas com uma verdade tão preciosa no final, de onde veio Cristo Jesus. É difícil entender isso? É difícil. Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é. Mas é Deus na sua soberania trabalhando. Eu quero que você curva a sua cabeça e a gente ore nesse instante. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos amou. Nós já cantamos isso aqui nesta noite também. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, morreu por ti, morreu por aqueles que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu. Deus, obrigado pelo teu amor para conosco. Apesar de toda a desobediência de Ló, apesar da desobediência de suas filhas, ou quem sabe da falta de instrução, quanto detalhe da história, Deus, nós não conhecemos, mas de algo tão tenebroso, tão horrível, até de se ler na Escritura, mas aqui está registrado. Nós vemos o Senhor usando a tua soberania futuramente, ó Deus, para tirar daqueles que são inimigos da cruz do Senhor. Pessoas, ó Deus, que iriam conduzir então a história, através da qual o Senhor haveria de conduzir a história, para que nós pudéssemos ter Cristo Jesus, e Ele pudesse nascer entre nós, e nos dar a verdadeira luz, que é o Evangelho da graça. Obrigado por isso, Senhor Deus. Se porventura, Deus, nós temos pecado contra o Senhor, conforme já estudamos aqui, o Senhor nos perdoe, nos ajude a ser conduzidos a uma vida reta na Tua presença, nos livra de pecados tais como estes, que temos estudado nesta noite. Ó Deus, cuida de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.